Opa, bom dia. Meu nome é Hugo de Vasconcelos, sou do PET de Ciência da Computação da UFPB e agora vamos para a segunda aula de programação competitiva que é focada em mostrar na prática como que um problema é estruturado, como que você deve resolver, como é a sua saída, como é a sua entrada, além de falar também algumas dicas e boas práticas para a programação competitiva, especialmente em C++, que é a linguagem normalmente mais utilizada. Antes disso, vamos só recapitular que essa prática vai ser feita com juízes online. No caso, o Codeforces, que já foi citado, o Bcrowd e o HackerRank, são exemplos de juízes online que te entregam o problema e te dizem como você deve fazer a sua saída. Eles vão também testar o seu problema em diversas entradas diferentes para ver se você conseguiu de fato fazer um código que em qualquer ocasião, qualquer situação, de fato entregue a resposta correta. Agora vamos para as dicas de como praticar melhor. Recomendo muito, para todos que praticam programação competitiva, criar um tempo próprio para entender o problema primeiro na cabeça e eventualmente simular ele e visualizar esse algoritmo. O que eu quero dizer é que não parta diretamente para o código porque pensa que já entendeu o suficiente do problema. Teste todas as entradas, releia, entenda as restrições, entenda como ele funciona no geral, arquitete sua solução e, por fim, tente pensar se ela passa em um tempo aproximado, utilizando análise assintótica mesmo, por exemplo. O intuito é você evitar um erro, porque um erro numa competição real, em um evento ou em um torneio, ele te gera uma penalidade. E essa penalidade pode variar de acordo com o torneio no geral, mas ela pode ser o divisor de águas entre uma equipe ou um indivíduo que consegue o primeiro lugar ou que não consegue. Então é de extrema necessidade que se haja um ótimo entendimento sobre o que vai ser feito e como fazer isso. E além de ter certeza da implementação, às vezes, e esse às vezes na verdade é muito frequentemente, vai acontecer um momento em que você não sabe de um tópico, não sabe de uma estrutura, não sabe de um algoritmo, e isso é completamente normal. Às vezes ficamos presos em 15, 30, talvez uma hora em um problema e não sabemos como fazer algum progresso sequer. Isso às vezes simplesmente acontece porque não dominamos aquela estrutura, não dominamos aquele algoritmo, não vimos esse padrão anteriormente. E tá tudo bem. O intuito de praticar programação competitiva é, além da parte competitiva mesmo, é aprender como usar essas estruturas, esses algoritmos. Então é completamente normal e vai ser, e é no geral, muito frustrante não saber realizar um problema ou falhar por causa disso. Às vezes você até sabe, mas por não ter tanta familiaridade, você não sabe implementar uma solução para um problema assim, mesmo conhecendo a estrutura. E isso faz parte. O importante é entender que com o passar do tempo e com a constante prática, você com certeza vai melhorar e vai dominar melhor esses tópicos no geral. É bem papo de coach, mas é a realidade. Você não precisa dominar tudo e não precisa se frustrar com todos os erros que você possui. Claro que eles de fato são estressantes, mas o intuito é sempre aprender e eventualmente ficar melhor. Então agora vamos para a prática. Ok. Eu abri aqui o Codeforces e essa aqui é o meu perfil. Essa foto aqui engraçadinha é minha. Eu não tenho muito rank, como você pode ver. Eu esqueço muito de participar dos contests e eu, por si só, não sou tão bom. Eu me sinto mais alguém que gosta de praticar e que gosta de aprender mais sobre programação competitiva, mas longe de ser um mestre ou coisa do gênero. Independente, esse aqui é o Codeforces. Essa aqui é a página de home deles. E você já consegue observar que é um site não tão belo, meio simplório, parece uma rede social com essas coisas aqui, etc. Mas o que é mais importante daqui, além de depois de você se logar, obviamente, é ver esses problem sets aqui. Eles te dão todos os problemas que eles têm armazenados aqui junto deles, ó, só tem 111 abas diferentes e elas são divididas por rating. Esse aqui não tem nenhum rating, aqui ó, esses começam a ter, porque eles são recentes. E eventualmente eles vão receber um rating, que é basicamente o quão difícil é uma questão ou não. Basicamente temos aqui que o menor rating é esse aqui, 800. Aqui tem os tópicos, ó, Constructive Algorithms, Greedy, Math. E é tudo tranquilo se você não entende logo de cabeça o que cada uma dessas coisas significa. Mas aqui a quantidade de pessoas que resolveu os problemas
Isso aqui é se você favorita eles ou não, mas no geral, para você acessar um problema, você simplesmente clica aqui. E você vai receber nessa formatação. Eu já separei um problema aqui para resolvermos, que é este problema aqui, Nearly Lucky Number, que tem as restrições 2 segundos e 256 megabytes. Ele foi feito nesse Div, que basicamente é um torneio online, e aqui estão as formatações dele, e aqui é como você envia. Você tem que escolher um arquivo e clicar para enviar. Essa aqui são, né, os tópicos, são de implementação, e ele de 800. Aqui, ó, difficulty, até aparece, não sabia disso. E aqui agora vamos para o problema em si. Ele tem um flavor text aqui, que é um textinho bonitinho, falando que Petya ama números da sorte. E todos nós sabemos que números da sorte são os inteiros positivos, onde a representação decimal contém apenas os dígitos 4 e 7. Por exemplo, números 47, 744, 4 são números da sorte. Beleza. Com isso aqui, já temos uma definição. É extremamente normal que essas definições apareçam. Temos uma definição de que um número da sorte contém os dígitos 4 e 7. E números como 5, 17, 4, 6, 7 não são números da sorte, porque eles contêm outros dígitos além daqueles que foram citados. 4 e 7. Aqui temos o 6, aqui temos o 1. Tudo bem, entendido. Infelizmente, nem todos os números são sortudos. Petya chama um número de quase sortudo se o número de dígitos da sorte nele é um número da sorte. Ok, vamos destrinchar isso aqui. Um número quase sortudo é um número onde a quantia de dígitos da sorte que ele tem é em si um número da sorte. Vamos lá. Quer dizer que para um número ser quase sortudo, ele tem, por exemplo, 4 sets. Ou ele tem 2 quatros e 2 sets. Porque a quantia total é 4. E 4 é um número da sorte. Pelo menos isso é que se deu a entender. Ele se pergunta se o número n, que não sabemos, é um número quase da sorte. Beleza. Aqui agora são as informações mais importantes. É a sua entrada. A entrada é uma única linha com um inteiro que vai de n até 10 elevado a 18. 10 elevado a 18 não é um número que um inteiro normal em C++ possui. O inteiro normal em C++ vai até 10 a nona. Isso aqui é um tipo chamado long long. Isso aqui não aparece em todo problema. Por favor, não use desse especificador para ler. Isso aqui é novidade, não achava. Às vezes, pelo visto, então, alguns problemas aparecem. Ele está pedindo para você utilizar sim em vez de scanf, se você sabe de C, sabe o que eu estou falando. Mas tudo bem. E o output, que é a sua saída, é uma linha escrita sim se o número é quase sortudo ou um não, se ele não for. Tudo bem. Olhando as entradas agora. Temos aqui o quê? 40047. É um número quase sortudo? Não. A resposta é não. Por quê? Qual é a quantia de dígitos da sorte? 4, 4, 7. Então perceba, foi contado quantos dígitos da sorte aparecem nesse número. Tudo bem? Então, pelo visto, o que vamos fazer é um código que conta exatamente essa quantia. Se aparece um 1, se aparece um 2, se aparece um 4 ou um 7. Se aparecer um 4 ou um 7, a gente atualiza o contador de dígitos da sorte e checamos se no final ele tem 4 ou 7. Se não tiver, a gente printa um não. Se tiver, a gente printa um sim. Beleza, vamos para o código. Agora, criei um arquivo aqui simples. Agora vamos fazer uma coisa que é extremamente comum em programação competitiva, que é a importação de uma biblioteca que importa tudo de uma vez só. Bom, se você já programou em C antes, ou então em qualquer outra linguagem que você precise fazer isso, às vezes para você receber a entrada e a saída, você precisa de uma biblioteca específica que lide com isso.
Só que isso também vale para outras funções. E para você não ter que ficar decorando qual você deve puxar ou não, em programação competitiva a gente simplesmente faz isso aqui. A gente puxa essa biblioteca. Ela puxa todas as outras. Literalmente todas as outras. Ela gasta uma memória bem maior que isso. Bem maior que o necessário no geral. Mas é um custo que todo mundo faz. Todo mundo associa que ele é baixo e é tudo muito bom. Porque a gente só faz uma puxada, a gente não tem que se lembrar de nada, de onde as bibliotecas estão. E seria muito confuso você puxar talvez 10 bibliotecas diferentes só para resolver um problema. Então, isso não é necessário. E em C++ também, utilizamos isso aqui, que basicamente é chamadas de função como printf, salt, que no caso é a saída, são as funções de saída, elas possuem um extrazinho. Você normalmente tem que escrever std, salt, e então usar a função. Então eu poderia printar alguma bulhufa aqui, e depois finalizar. Mas escrever esse std é confuso, é chato, não é algo legal. Então a gente simplesmente usa using namespace, que aí você consegue usar a sua função tranquilamente sem ter que escrever o std várias vezes. Agora inicializando a main normal, botar um return zero apenas por hábito. E agora temos outras duas linhas, são agora as últimas duas, eu prometo, para eventualmente chegar na questão de verdade, que são otimizações, que você simplesmente escreve iOS base 2.5 if studio, glória a Deus, o VS Code já faz isso para mim. Bota um zero aqui de false, e por fim, sim.tie zero. O que é isso? Normalmente, se eu tenho começando por essa linha aqui, ela faz o seguinte, em C, a utilização de saída e entrada, de funções de saída e entrada, é o printf. Printf é extremamente comum. Em C++, além do printf, temos o salt, por exemplo, que faz a mesma coisa que o printf. Só que o compilador não sabe qual dos dois você vai utilizar. Então ele fica fazendo algumas coisas indesejáveis que podem ser lentas, podem deixar o seu arquivo inteiro mais devagar. Então o Sync-With Studio faz o seguinte, ele vê se você está usando printf ou cout, por exemplo, e se você utilizar só um desses, ele vai simplesmente só assumir que você sempre vai usar cin e cout, por exemplo. E se tu usar printf, ele vai dizer que você vai usar scanf e printf separadamente. E isso vai otimizar o tempo que ele roda o seu código e compila ele e executa. Então, é extremamente útil essa única linha aqui, mas em um problema normal, o que acontece é que, digamos que eu tenha A, mas eu vou fazer aqui uma saída, oi, depois eu vou fazer uma leitura em cima de A, eu vou ler o valor de A do teclado, e eu vou printar novamente, tchau. Pronto. O que vai ser printado agora? Provavelmente, você pensa que vai printar o oi, depois ele vai esperar o teclado, depois ele vai printar o tchau. E você está completamente correto. Ele vai printar o oi, depois vai pedir para eu inserir o valor de A, depois ele printa o tchau. Com SymTie, não, isso não vai acontecer. Ele vai esperar você entregar toda a entrada primeiro. Depois que você entregar a entrada, ele printa o resto. Ele vai definir um escopo para entrada e um escopo para saída. E isso otimiza o seu programa, porque o compilador em si e o seu SO não precisa ficar checando se vai entrar, se vai sair, ele vai fazer as coisas separadamente. E isso também organiza, porque agora isso aqui só vai ser a minha linha de entrada e essa aqui vai ser só a minha linha de saída. Então dá para debugar melhor. Agora, indo de fato para o problema, nearly lucky number, o que podemos inferir aqui é que eu tenho que olhar dígito a dígito. Eu tenho que checar cada um desses dígitos aqui e ver se eles são um 7 ou um 4 no final, se eles são números da sorte. Então, beleza. Vamos checar que o input é um inteiro, n, que vai de 10 à oitava. Isso, como eu falei, é um long, n, chamamos de n. Vamos ler esse n e agora vamos trabalhar na resposta. A resposta é um sim ou um não. Então, provavelmente vai ser um if, alguma coisa, else, outra coisa. Beleza, vou deixar essa aqui por baixo. O intuito em si é contar
quantos dígitos temos aqui. Então tá tudo bem. Se vamos contar, precisamos de uma variável que vai ter essa conta. Vou chamar ela de res, de resposta, e ela no momento é 0. Eu preciso ler cada dígito dele. E agora você tem que saber um pouco de matemática para você lembrar que existe, de fato, um operador que vai permitir que eu leia dígito a dígito, que é o módulo. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu recebesse 1, 2, 3, 4, 4, 4, eu vou ler passo a passo. 4, depois 4, depois 4, depois o 4, 3, 2 e 1. Pronto. Eu vou fazer exatamente isso aqui com o módulo. De que forma? Eu vou fazer n módulo 10, que significa me dê o valor de n dividido por 10. O resto dessa divisão é o quê? O resto disso é 4. Me entregue esse 4, então. Então eu vou fazer isso para olhar o último dígito. E depois eu simplesmente vou atualizar. Eu vou dizer que o meu n agora é n dividido por 10. Então agora eu vou checar essa parte apenas. Eita, essa parte apenas aqui. E eu vou fazer isso para todos. Eu vou tirar essa, depois esse e esse. Até eu ler tudo. Então concorda que eu vou dividir o meu n por 10 várias vezes. Até ele ser 0, provavelmente. Já que não tem como eu dividir por 10 e ele virar um negócio negativo. Então eu vou assumir que enquanto o meu n for maior que 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou checar se o módulo dele é igual a 4, que isso aqui é um dígito no caso, ou se o módulo dele é igual a 7. Então, eu estou checando o dígito. Checagem de dígitos. Se for, eu faço o quê? Eu aumento em 1, eu vou incrementar em 1 a minha resposta. E depois eu faço o quê? Eu faço a minha saída. N, eu vou atualizar o meu número para não ler sempre a mesma coisa. Então, N agora vai encurtar um pouco. Agora, nota. Não tem como eu encurtar um pouquinho esse código aqui. Encurtar que eu diga. Eu preciso mesmo ler ele por completo? Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, se eu tiver esse número aqui, eu preciso ler tudo para entender que ele não tem uma quantia de 7 ou 4 dígitos da sorte. Não, né? Porque se eu ler que ele tem mais do que 7, ele nunca vai ter menos que isso. Então, eu posso fazer uma otimizaçãozinha aqui. Se res for maior que 7, quer dizer que eu vi 8, no mínimo 8 dígitos da sorte, eu paro. Parei. Pronto, eu saio. Eu saio do loop. Então aqui eu checo o quê? Se minha resposta é igual a 4 ou se ela é igual a 7. Quer dizer que deu tudo certo. Então, vou fazer o seguinte, yes. Porém, é um hábito estritamente correto toda vez que você printar algo, printe também um contrabarra N, uma quebra de linha. Então, isso aqui é um hábito que todos devem ter e é quase que obrigatório. Não precisava ter separado assim, mas eu deixei separado. E pronto. Esse aqui deve ser o código que finaliza a questão. Agora, vamos enviar esse código. Na real, a melhor prática é testar ele primeiro, né? Não vamos enviar logo de cara. Eu e os meus maus hábitos aqui. Temos aqui que a primeira entrada é um não, que é ótimo. Vou aumentar um pouquinho a saída porque ela é bem pequena. Vamos ver aqui 774. 774. 774. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos botar mais um. Printou um yes, corretíssimo. Só 444. Yes. 1, 2, 3, 4. 4, 7. 7, 7. Deu yes. Bom, parece correto. Então vamos lá. Baixa e enviar agora. Escolher arquivo. E aí eu tô cheio de coisa aqui, né? Mas podem ignorar, por favor. O nome eu esqueci. Lucky number. Esqueci completamente. Nearly. Nearly. Abre. Pronto. Enviar. Agora você vai para essa tela magnífica e aqui você espera em fila o seu veredito. E foi aceito. Vocês viram por um tempo bem curtinho que teve vários casos testes, né, ali. E como vocês podem ver também nos meus outros erros, eu errei em testes diferentes, porque eles não mostram só aquela entrada para vocês. Eles têm 30, 20, 15 entradas diferentes e todas vão testar o seu código. Então o intuito é sempre você fazer um problema, um código, uma solução para esse problema que passe por todas as entradas. Então ela tem que respeitar muito bem isso aqui. Talvez
se não tivesse a otimização que eu fiz aqui nesse if, talvez o código não rodasse, talvez eu errasse. Então, só por via de curiosidade, vou mandar agora. Ele é assim mesmo, sem essa otimizaçãozinha, e vamos ver se roda. Ele tem 2 segundos aqui, e vamos ver se dá time limit, ou se dá certo. Deu certo. De toda forma, o tempo foi só 92, então essa nem era necessária de fato, mas só para ter uma noção de que talvez desse errado, talvez não desse errado. No fim, é isso. Voltando agora para os slides. Essas foram minhas referências. Eu li um artigo mesmo do Codeforces, que se você for buscar em EDU, você vai ter alguns cursos, 2 cursos, para ser sincero, que tem inúmeras questões muito boas sobre conteúdos específicos que são mais fortes, são mais pesados. Então eu recomendo fazer isso aqui no futuro, mas são bem interessantes mesmo. Eu peguei um artigo de alguém falando, porque também é uma comunidade que se comunica por aqui. E de toda forma, é isso. Muito obrigado. Na terceira aula, eu vou abordar alguns algoritmos clássicos, como busca binária, e tentar trazer alguns exercícios interessantes.